Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, queremos apresentar a vida do teu servo, Pai. Meu Senhor, que recebeu a santa incumbência, Pai, de estar aqui nesta noite, Pai, no teu altar, Pai, trazendo mais uma porção da palavra, Pai. Pai, te pedimos os céus abertos sobre este lugar, Pai. Enquanto o teu filho estiver ministrando, Pai, guarda a mente dele, Pai. Meu Senhor, do roubador de semente, Pai. Senhor, que os ouvidos dele estejam sensíveis à sua voz mais e mais, Pai. Também guarda os dele, Pai, o Gilian, Pai, a Yasmin, Pai, a Netinha, Pai amado e querido Deus, Pai, e todos os familiares, Pai. Porque sabemos, Pai amado e querido Deus, que o inimigo, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, ele é traiçoeiro, Pai. Por isso eu te peço, Pai, enquanto o teu filho estiver aqui, Pai, pregando a tua santa palavra, o Senhor coloque os deles debaixo da tua potente mão, guardando e livrando, Pai. Usa o teu servo conforme te apraz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Como não gravar essa primeira etapa? Eu ocupei o espaço, mas eu achei necessária a viagem. Essa palavra, ela está em Gênesis 22, do 1 ao 12. Eu vou ler para termos... Você quer entrar? Para sermos rápidos. É uma palavra bastante conhecida, tem suas vertentes. Eu já vi nessa vertente sempre a mesma coisa, mas o Senhor me alertou para algo diferente. Não sei se eu vou conseguir fazer vocês entenderem, mas eu espero que o Espírito Santo faça. Que não seja eu, mas seja o Senhor a falar. Gênesis 22, do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Eu vou começar a ler, é um pouco extenso. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, preparou, arrumou, colocou em condição, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: Ficai-os aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas longe do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. A vertente maior que é deliberada sobre essa palavra, que a gente vê sempre, é sobre a
fé de Abraão provada, né, testada. Mas se nós vamos por esses versículos, nós vamos ver que a fé de Abraão, na realidade, já estava provada e testada. Testada e aprovada. A fé de Abraão não está sendo provada aqui. Talvez a colocação tenha sido feita para a gente tentar raciocinar um pouco além do que Deus queria de Abraão, né? Eu quero iniciar a pregação destrinchando aquilo que Deus colocou na minha mente, no meu coração, como se disse, fazendo uma pergunta. Vou fazer uma pergunta a todos, mas uma pergunta à senhora, minha pastora. Mas que sirvam para todos. A senhora já sacrificou algo que Deus lhe pediu? Tem sacrificado algo que Deus lhe pediu no Monte Moriá da vida? Vocês têm sacrificado? Tem sacrificado o que Deus pediu no Monte Moriá da sua vida? Porque o monte onde o Senhor colocou Abraão para sacrificar o filho foi o Monte Moriá. E no Monte Moriá da sua vida, onde Deus lhe pediu algo, você tem feito? Coloquem isso no coração de vocês. Levem para casa, meditem. Mas com o final dessa palavra vocês vão entender a pergunta. Amém, igreja? Amém. Vocês não estão pedindo de adorar não, viu? Se tiver alguém aqui pedindo os meus irmãos de adorar, eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus e bato em retirada daqui. Aleluia. Eu arrepiei todo, não estou mentindo. Eu estou no altar. Bato em retirada. Aqui é a casa do Senhor. Nós viemos aqui para o quê, amados? Adorar. Nós vamos adorá-lo, viu? Eu não sei se eu vou conseguir transmitir a palavra, mas eu espero que o Espírito Santo faça isso. Em nome de Porque é Jesus. dele, não é meu. Fazer. Nós podemos observar, quando lemos esse capítulo, amados, de certa forma que Deus, eu digo de certa forma que Deus testa a fé de Abraão, né? Eu digo de certa forma porque na realidade não é só isso que está aí dentro desse contexto. Há de se observar algo além do teste da fé. E como eu já disse a vocês, com a leitura dos capítulos, eu vou mostrar para vocês que a fé de Abraão já estava testada e aprovada. Eu vou ler aqui, ó. Quando o Senhor diz assim no versículo 2, veja comigo aqui, no versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a que amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quando Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaque, ele destaca o que para Abraão? O que ele dá, deixa bem enfatizado para Abraão? O filho é que ama e único. Deus está testando a fé de Abraão, não está? Em algumas traduções tem tanto anos. Tem tanto anos, é verdade. Né? Então, Deus está testando, mas olha o que acontece. Será que Deus não estava fazendo uma pergunta assim a Abraão no seguinte nível assim, ó, de forma especulativa ou conjectura? Não posso dizer que aconteceu isso. Eu especulo, né? Conjectura. Será que Deus não estava perguntando assim a Abraão: tu consegues? Consegues, Abraão, sacrificar seu único e tão amado querido filho? Consegues, Abraão? Me dá o seu único amado filho, tu consegues? É mais ou menos isso quando Deus destaca para ele: vai sacrificar o seu único tão amado filho, né? Ele percebe que nesse primeiro momento Abraão estava sendo testado a fé dele, mas a fé dele já estava aprovada. Por quê? Ele nem questiona, ele nem levanta a voz, ele não fala assim: mas Deus é o filho da promessa. Demorou tanto tempo, o Senhor me deu, agora o Senhor quer que eu mate meu filho? Ele não questiona Deus. A prova que ele não questiona Deus, o que ele faz? Ele levanta de madrugada, prepara tudo, prepara o menino, pega os seus moços e arte. Estava aprovada ou não estava aprovada a fé dele por esse ponto aí?
Estava ou não estava, igreja? Amém. Se vocês prestarem atenção, estava ou não estava aprovado? Quero saber se vocês entenderam que a fé dele, nesse ponto aí, já estava aprovada. Aí, meu povo, eu pergunto algo para vocês. Estamos conseguindo cumprir a vontade de Deus de imediato, tanto quanto Abraão fez? Semente do bem? Ou primeiro nos balançamos, primeiro olhamos, poxa, e aí, será que vai dar? Poxa, se eu fizer assim, poxa, será que estamos fazendo isso, irmãos? Será que estamos nos levantando na madrugada e partindo para o pedido do Senhor? Será que estamos conseguindo ajeitar a vontade de Deus sem nem pensar duas vezes? Confiando plenamente que aquele buraco ali tem uma ponte para você atravessar porque o Senhor colocou? Será que estamos vivendo dessa forma que nem Abraão? Eu estou falando da fé de Abraão, mas há um propósito aqui de baixo que a gente vai chegar lá. Estou escondendo ele porque eu quero que vocês sintam, para ver se vocês entendem. Será que nós estamos procrastinando bastante em alguns momentos de nossa vida quando o Senhor fala conosco? Vou dizer a vocês com sinceridade que eu já fiz isso. Muito, fiz sim. Se eu aqui em cima do altar disser, eu não fiz, o fogo do Senhor me queima, porque seria uma mentira deslavada. Eu já fiz, já procrastinei muito a vontade de Deus. E eu tive um resultado muito que positivo, baseado em atender de imediato a vontade do Senhor. Porque Deus é assim. Ele não deve nada a ninguém, não é verdade? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. No versículo 5, se a gente observar, a fé de Abraão é provada e aprovada mais uma vez. Se vocês observarem, vai dizer lá que ele ordena os moços que fiquem ali. O que é que ele fala? Fiquem aqui, pois irei sacrificar, mas logo retornarei com Isaac. Ele iria sacrificar Isaac. Como é que ele diz para os moços que logo retornaria? A fé dele estava sendo testada, mas já estava aprovada, porque ele disse para os moços que voltaria com um menino. Como que você pode voltar com algo que você vai sacrificar? Vocês estão percebendo, igreja, o ponto que eu estou trazendo para vocês? Eu pergunto porque eu quero que vocês sintam a presença do Senhor nessa palavra. Não fiquem voltados só para o que eu estou dizendo, porque isso não vem de mim. Eu lhes garanto que não vem de mim. Eu estou traduzindo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que eu fui escrevendo de acordo com o que o Espírito ia falando à minha mente. Todos vocês sabem que o Espírito fala conosco. O Senhor fala conosco. Ele derrama aquilo que Ele quer conosco. E eu sei que não é diferente comigo. Eu sei que aquelas palavras que chegam ao meu coração, à minha mente, não são minhas. Não é da minha mente, não é o discernimento meu, eu entendi assim. Não, eu sei que é Deus falando. Eu percebo o Senhor dizer as coisas. Amém, igreja? Amém. Adorem, porque o elemento que queria estar aqui pedindo vocês, ele foi posto para fora. O sangue do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Aleluias. Então, a fé de Abraão, nesse ponto aí, também já estava testada e aprovada. Né? Neste ponto, que o Senhor me mostrou exatamente que além da fé, há algo de importante. Né? Vamos ver o versículo 7. Deixa eu ler aqui de novo o versículo 7 para a gente entender. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Terceira Deus. prova da fé de Abraão. Abraão sabia que Deus tinha pedido um filho. Ele tinha que sacrificar Isaac como prova de fé. Mas a fé dele estava tão aprovada que ele disse para o filho o quê? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele tinha certeza que Deus ia prover. Pela terceira vez, dentro dessa história de Abraão, eu mostro que a fé dele estava sendo testada, mas já estava aprovada. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos para cá. Então, nesse versículo, vemos que a fé de Abraão foi provada e aprovada, certo? Porque Isaac pergunta pelo cordeiro e ele diz que o Senhor proverá para si o cordeiro. A partir desse verso 12, o versículo 12, é que eu vou entrar exatamente no propósito da vontade de Deus para a pregação de hoje. Eu vou ler o 12 para poder eu explicar melhor para vocês. Espero que eu não esteja atrapalhando vocês. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso foi porque Abraão cumpriu toda a vontade de Deus, preparou Isaac e ia imolar ele como o sacrifício vivo ao Senhor. E o anjo interferiu, e aqui entra o verdadeiro propósito do Senhor. Deus não testou só a fé de Abraão. Por dentro de todas as observações que eu coloquei para vocês, a gente percebeu que a fé dele já estava aprovada, ou não? Sim ou não, igreja? Perguntar aqui, né, pastora? Sim ou não, igreja? Porém, se vocês prestaram bem atenção, inclusive é algo que eu já falei aqui, se vocês prestaram bem atenção, o Senhor mostrou exatamente que além da fé, o que o Senhor provou em Abraão foi a sua obediência. Esse contexto aqui não trata da fé, simplesmente da fé de Abraão, mas da sua obediência. A sua obediência a Deus. Porque ele, por mais que tivesse fé, assim como muitas vezes nós fazemos, nós temos fé, mas nós às vezes questionamos a Deus dentro da nossa fé. É verdade ou não é? Verdade. Quando nós somos obedientes, nós vamos questionar alguma coisa ou de imediato nos colocamos à disposição e de pronto fazemos? Verdade. Foi por isso que eu fiz a pergunta se nós fazemos de imediato aquilo que Deus nos pede. Porque nós podemos ter fé, mas sobretudo precisamos ser obedientes. A palavra vai dizer que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Verdade. Então a obediência é como se fosse a sua obra. Assim como a própria obediência é como se fosse a sua fé. Porque se você não tiver a obra, é morta. Se você tiver sua fé, é morta. Verdade, Deus. Então, nesse capítulo, eu trouxe para vocês o teste da fé de Abraão. Há algo de diferente, que é exatamente a obediência, né? E dessa forma, senhores, e finalizando também a palavra, porque essa palavra, ela, por si só, ela é rápida de entendimento, e vocês sabem que o propósito maior de Deus foi mostrar a obediência de Abraão, indiferente da sua fé, né? Mesmo a sua fé já testada e aprovada, ele foi aprovado na sua obediência. Glória a Deus. Quem verdadeiramente teria coragem de sacrificar o seu filho sem antes
questionar a Deus e talvez até não o fizesse. Será que nós faríamos mesmo? Será que conseguiríamos? Será que a nossa fé seria tão forte quanto a de Abraão, ao ponto de ser obediente como ele foi, sem mover um pé para a direita, nenhum para a esquerda, sem titubear, sem questionar, sem reclamar, ao ponto de se levantar, de preparar o que tinha que ser feito, seguir em frente e confiar tão somente na verdade de Deus? Eu vou deixar algo para a meditação da gente, baseado dentro da palavra, e que eu trago, que está em 1 Samuel 15, 22, que vai dizer assim: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, essa palavra de 1 Samuel, ela finaliza, sintetiza essa parte da palavra que fala sobre a fé de Abraão, que na realidade é sobre a sua obediência. Ele preferiu obedecer do que sacrificar. E a obediência dele trouxe algo de bom. Porque se lermos mais adiante, você vai ver que Deus deu bênçãos a ele. Que ele receberia bênçãos maiores e que ele seria pai de toda a geração da terra, né? Tanto que ele foi também o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé, não é isso mesmo? Mas dentro dessa palavra, vocês conseguem entender um algo de Deus? Eu entendo um algo de Deus que parece que o Senhor fala assim, ó, nos dias de hoje, esse que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. Então, eu acredito que o Senhor fala assim pra gente, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus parece nos perguntar o seguinte: por que tanto sacrifício de nossa parte? Quantas vezes jejuamos, nos colocamos à disposição em jejum, fazemos isso, fazemos aquilo, mas não obedecemos 100% em sua vontade? Será que o sacrifício que nós fazemos vai anular, vai cancelar o sacrifício maior que já foi feito? Porque nós, como cristãos, precisamos entender que o sacrifício maior já foi feito. Nós não precisamos fazer sacrifício. Deus não quer sacrifício de nós. Deus disse que o nosso sacrifício não nos serve para nada, não serve para nada para Ele. Mas a nossa obediência abre as portas do céu, chama a atenção do coração de Deus. Obedecer a Deus é abrir um leque de opções de milagres, é abrir a oportunidade de ter um contato direto com Deus e receber dele tudo aquilo que você deseja. O Senhor fala aqui nessa palavra, conjecturando que é impossível cancelar o efeito do sacrifício maior que foi feito por Jesus no Cristo. Verdade. A nossa vida foi comprada por preço de sangue de cruz. Sim, Deus. Verdade, Deus. Qual o sacrifício que pode ser feito hoje para superar o sacrifício do Senhor Jesus? Não existe. Nenhum. Então Deus não quer sacrifício de nós. Ele quer nossa obediência. A palavra hoje é bem clara e deixada para vocês. Obedecer é essencial. Amém, igreja? Amém. Eu acredito que vocês tenham compreendido a palavra. Aleluia. Até mesmo porque a obediência da qual Deus quer de nós, ela está baseada em placa de igreja. Verdade. A obediência não está baseada na doutrina de um homem que rege determinada igreja. Porque muitos homens por aí que têm assumido igreja, eles colocam regras e quer que o ser humano siga essas regras muito mais do que a palavra que está de Deus. Verdade. Muito mais do que os próprios 10 mandamentos que estão na Bíblia. Né? E Deus não quer esse tipo de sacrifício. Porque a palavra dele, a obediência, não está baseada nisso. A obediência está baseada na palavra do Senhor. Muito exclusivamente na palavra do Senhor. Sabe o que é que eu descobri?
eu descobri que a palavra do Senhor, a qual a obediência está baseada, chama-se amor. E essa palavra amor, ela é a essência do Senhor. Tanto é que ele diz que ele é amor. Porque ele diz que sem amor, nada seríamos, né? Não adiantaríamos falar a língua dos anjos, não adiantaríamos dar todas as nossas riquezas para o pobre, não adiantaria darmos alimentos a milhões de pessoas, mas se não tivéssemos amor, nada seríamos. Então a obediência é baseada no amor, amados, né? No amor. Eu deixo aqui com vocês para meditação 1 Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios 13, que eu não copiei aqui. Só um momento, amigos. Um momento, por favor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tinha. E aí vocês podem ler todo esse capítulo e lá vai estar dizendo exatamente tudo que eu acabei de dizer, né? Sem amor nada nós somos, sem obediência nada nós somos também, né? Em Mateus 22, 36, vai dizer assim, ó: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, se nós obedecermos a palavra de Deus e seguirmos principalmente esses dois mandamentos, nós estaremos agindo dentro da vontade do Senhor. Então a obediência é essencial, sacrificar não é necessário. Se você ainda acha que sacrificando vai estar chamando a atenção de Deus, chama, mas não é necessário. O que Deus quer é a sua obediência, porque ela é crucial para que as portas do céu se abram sobre a sua vida. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E aqui eu encerro a minha oportunidade, peço desculpas por esse momento final, mas eu precisava falar dentro da palavra, dentro do querer de Deus. Agradeço por vocês terem escutado, não por mim, mas por Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, que o Espírito Santo possa fazê-los meditar em cima dessa palavra, e que a minha pastora possa meditar naquela pergunta que eu fiz a ela. Foi o Senhor que mandou fazer essa pergunta, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.